Bom, pessoal, que nem eu falei no vídeo anterior, eu ia fazer um vídeo à parte sobre a Nova Jerusalém que aparece em Apocalipse. E teve uma pessoa que citou aí no comentário, então eu vou aproveitar o comentário dessa pessoa e vou tentar explicar, inclusive para essa pessoa, o que é a Nova Jerusalém. Porque muitos cristãos acreditam que a Nova Jerusalém seria uma cidade que realmente tem no céu, uma cidade física. Eu lembro que anos atrás saiu até num blog, uma notícia falsa que dizia assim: roubo à vista uma cidade no céu. E os crentes já pensaram que era Nova Jerusalém. Tanto que eu peguei essa matéria e fiz um vídeo para atrair gente para o meu canal. Então essa é a percepção que alguns crentes têm, que tem uma cidade realmente física no céu. Outros acham que é uma cidade espiritual, mas que essa cidade vai descer na terra em algum momento, porque o livro do Apocalipse dá a entender isso. Será que isso é verdade? Primeiro, vamos analisar o seguinte detalhe. João vê três coisas no céu. Ele vê uma mulher grávida, que geraria o Messias. Ele vê o dragão, que seria o diabo, Satanás, não sei o que os crentes pensam que é um ser espiritual, já tem um vídeo sobre isso. E ele vê uma cidade. Note que esses três sinais que João vê no Apocalipse, os três estão no céu, tá? A mulher grávida, a cidade e o dragão. Só que essa mulher aqui, pessoal, o texto fala que ela ia dar luz a um menino que iria reger as nações com vara de ferro. Então aqui é um consenso de que esse menino aqui seria Jesus. Nenhum crente ou cristão contesta isso, é Jesus. Aí eu pergunto, Jesus nasceu no céu? Porque se eles tomam aqui como literalmente uma batalha no céu, do diabo batalhando com os anjos de Deus, e aqui eles tomam literalmente uma cidade no céu, quer seja física ou espiritual, então por que aqui eles não tomam como literal Jesus nasceu no céu? Os evangelhos falam que ele nasceu numa manjedoura, em Belém, mas o Apocalipse fala que ele nasceu no céu. E aí, como é que fica? Porque no céu, pessoal, é só simbólico, tá? Céu geralmente é símbolo de poder, de status, essas coisas na Bíblia. Não é um céu literal. Eu não posso pegar um versículo e interpretar como uma metáfora e os outros não. Ah, isso aqui é só uma alegoria, isso aqui é real. Não, isso aí não existe, pessoal. Isso é uma confusão que eles fazem. Na verdade, nenhum desses versículos é literal, tá? A grávida é só um simbolismo de Israel, que nem eu mostrei, até Isaías fala, que como a mulher tivesse com dores de parto, Israel seria visitada. Então, uma referência a Israel. O dragão, eu já fiz um vídeo mostrando que era uma potência inimiga de Israel, não um ser espiritual. E agora nós vamos ver o que é a cidade. Vamos ler o versículo aqui, Apocalipse 21, 2. Apocalipse 21, 2. Eu vou ler a partir do versículo 1. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. Vi também descer do céu, está descendo do céu, de junto de Deus a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou para o seu marido. Opa, ele fala que a nova Jerusalém era como uma esposa. Você lembra que eu falei no vídeo anterior que a esposa é o símbolo de aliança? Que um casamento é que nem uma aliança na Bíblia? Onde Deus é o marido e Israel é a esposa? Vamos ver aqui 4 versículos. Isaías 62, 5. Rapidinho, só para provar para vocês a referência que eu estou falando. Isaías 62, 5. Como o jovem desposa uma virgem, assim te desposará o teu edificador, Deus, com a alegria do noivo pela sua noiva. Tal será a alegria que teu Deus sentirá de ti. Então aqui, Deus está se comparando ao noivo que está casando com uma virgem, desposando. Então Deus é o noivo, Israel a noiva. Vamos ver agora 61, 10. 61, 10. Transbordo de alegria em Deus. Minha alma se regozija no meu Deus, porque me vestiu com vestes de salvação, cobriu-me com manto de justiça, como o noivo que se adorna com o diadema, como a noiva que se enfeita com as joias. Então Israel é a noiva, Deus é o noivo. Vamos agora ao profeta Jeremias, Jeremias 2,32. Já abri na página. Acaso se esquece a virgem dos seus adornos, a noiva do seu cinto? Mas o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Então aqui Deus chama o povo dele e ele compara com uma noiva. Como uma noiva que se esqueceu do seu marido. E Jeremias 2,32 também está aqui, deixa eu ver. Não, esse aqui foi o que eu acabei de ler.
Jeremias 2:2. Cadê Jeremias 2:2? Vai e grita aos ouvidos de Jerusalém. Assim disse Deus: eu me lembro em teu favor do amor da tua juventude, do carinho do teu tempo de noivado, quando me seguias pelo deserto em uma terra não cultivada. Então ele está falando aqui que se lembra quando Deus era noivo de Israel. Então o casamento ele é que nem uma aliança, é um pacto. Quando você casa com alguém, você vai no cartório, você assina um documento, a sua esposa também, então vocês estão assinando ali um acordo matrimonial. Vocês vão ser casados, pode ser na igreja também, etc. A Bíblia é a mesma coisa. Quando Deus faz um pacto com alguém, é como se ele estivesse se casando com alguém. Onde Deus é o marido ou o noivo, que tem suas responsabilidades, e Israel é a noiva ou a esposa, que tem suas responsabilidades. Tanto que em Isaías 7:21, Isaías 1:25, ele fala assim, ó. Deixa eu ler aqui rapidinho só para vocês, ó. Isaías 1:21. Como se transformou em prostituta a cidade fiel. Então, quando Israel cultuava outros deuses, Deus usa essa metáfora. Ele fala que a mulher virou uma prostituta, porque começou a sair com outros maridos, deuses. Até porque o termo hebraico Baal, vou colocar aqui, ó, Baal. Aqui, acho que é o Al. Baal. Meu lâmpada ficou bem esquisita aqui. Baal. Baal é marido ou senhor. Porque naquela época, na antiga Israel, não tinha essa função de marido. Era porque o marido era o senhor da esposa. Então, nesse caso, Deus era o senhor e marido de Israel. É o mesmo termo, Baal. Então, se Deus era o marido e esposo de Israel, quando Israel cultuava outros deuses, era como uma mulher que estava traindo o marido. Uma mulher prostituta. Por isso que ele fala, como se tornou prostituta a cidade fiel. Tá? Então, é isso que significa a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, como João fala, ela estava adornada como uma noiva para o cordeiro, que seria o noivo. Aí seria uma nova aliança. Agora, para não restar dúvida, pessoal, eu vou fechar o vídeo dando a prova de que o que eu estou falando é verdade. Só que agora nós vamos em Gálatas. Gálatas 4, a partir do versículo 22, tá? Eu vou até apagar aqui a 21, a partir do versículo 21. Vou até apagar aqui, ó. Não, vou apagar aqui, pronto. Para explicar para vocês o que Paulo está dizendo aqui, tá? Vamos ler juntos. Dizei-me vós que quereis estar debaixo da lei. Não ouvi vós a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da serva e um filho da livre. Então Abraão teve um filho da serva, que é Ismael, e um outro filho da livre, que seria Sara. 2 filhos. Então Paulo começa dizendo isso, que Abraão teve 2 filhos. Vamos continuar a leitura aqui. Mas o da serva nasceu segundo a carne, e o da livre em virtude da promessa. Então ele fala que esse filho aqui da serva, ele nasceu segundo a carne, quer dizer que é uma pessoa carnal. Logo, esse da livre seria espiritual. Tá? Espiritual. Mas nós vamos ver do que Paulo está falando aqui. Isso foi dito em alegoria. Opa! Paulo está dizendo que isso daqui que ele está ensinando, ó, não passa de uma alegoria. O que é alegoria? Algo simbólico, não é literal. Então aqui é uma alegoria entre o filho da serva, que era segundo a carne, e o filho da livre, que era segundo o espírito. Tá? Vamos continuar. Elas, com efeito, são 2 alianças. Uma do Monte Sinai, gerada para a escravidão, é Agar, porque o Sinai está na Arábia. Então ele fala que aqui é 2 alianças. Então esse filho da serva, ele simboliza a aliança do Sinai. Uma aliança, um casamento, um pacto. E ela corresponde a Jerusalém de agora. Então essa daqui, deixa eu colocar outra cor só para destacar. É a Jerusalém de agora, da época de Paulo. A Jerusalém que existia, Jerusalém real, que existia antes de ser destruída no ano 70. Jerusalém. É Paulo que está dizendo. Mas a Jerusalém do alto é livre. Esta é a nossa mãe. Esta é. Quer dizer que já estava presente na época do Paulo. E ele fala que essa Jerusalém vem do alto. Então, se aqui era uma aliança do Sinai,
Essa outra ali, aqui seria uma nova aliança. E se essa Jerusalém real que existia era escrava com seus filhos, essa seria uma nova aliança, seria a nova Jerusalém espiritual. Se essa aqui era Jerusalém real, essa aqui é a Jerusalém espiritual. Paulo está contrapondo as duas. E Paulo diz que ela existia na época dele. Ó. Mas a Jerusalém do alto, que é a nova Jerusalém, é livre. E esta é a nossa mãe. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Mas como então o nascido segundo a carne perseguiu o nascido segundo o Espírito? Assim também agora. Diz a Escritura, expulsa a serva e o filho dela, pois o filho da serva não herdará com o da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da serva, somos filhos da livre. Então o próprio Paulo fala, isso aqui é uma alegoria, e nessa alegoria ele fala de duas alianças. Uma velha aliança da Jerusalém que tinha na época dele, que era carnal, e uma nova aliança de uma nova Jerusalém que vinha do alto, mas já estava presente na época do Paulo, que era uma aliança espiritual. É o mesmo que a gente vê em Apocalipse. O autor do Apocalipse, ele vê uma nova Jerusalém como uma noiva, uma esposa adornada para o seu marido, ou seja, uma nova aliança. Aí vem as bodas do Cordeiro. O que é as bodas do Cordeiro? É Cristo casando com a igreja. Porque se no Velho Testamento, que nós vimos, Deus era o noivo e Israel era a noiva, agora a noiva não é mais o povo de Israel. No Novo Testamento, na visão desse autor, a noiva é a igreja, onde todo mundo pode entrar. E o noivo é o próprio Cristo, que ele chama de Cordeiro. Então são as bodas. Bodas é o quê? É casamento. As bodas do Cordeiro. Então a nova Jerusalém que está lá no Apocalipse, pessoal, ela representa isso daqui, ó. Uma nova aliança. Ó. O próprio Paulo explicou em Gálatas. É espiritual, é uma alegoria, não é real nem literal, e ela simboliza uma nova aliança. Aí eu pergunto aos cristãos, inclusive aqueles que estão vendo meu comentário no meu vídeo, se para vocês a Nova Jerusalém é uma cidade física e real, Paulo mentiu aqui? Porque Paulo falou, a Nova Jerusalém que vem do alto, esta é a nossa mãe, dando a entender que ela já estava presente. Segunda pergunta, gostaria que respondesse. Se vocês acreditam que vai vir então uma nova Jerusalém do alto, então vai ter uma boda dos cordeiros, um casamento. Então em que aliança vocês estão vivendo? Porque vocês não são parte da velha aliança, vocês não são judeus. Mas agora, segundo vocês, a nova aliança, que é simbolizada por esses símbolos que o Apocalipse usa, novo céu e nova terra, uma nova Jerusalém, para vocês ainda é para o futuro, então vocês não estão vivendo a nova aliança com Cristo. Se vocês estão vivendo que aliança? Nenhuma? Porque isso aqui é um símbolo de aliança. Acabei de provar aqui, ó. O próprio Paulo fala aliança, aliança do Sinai. Então, se a Jerusalém velha era a aliança do Sinai, a nova Jerusalém, que é espiritual, é a aliança de Cristo. Mas a maioria dos cristãos não estão vivendo a aliança de Cristo, porque eles acham que isso é para o futuro. Aí fica complicado, né, pessoal? Então, pense aí e reflitam, tá? Acho que deu para entender o vídeo, né? Espero que tenham gostado. Você já conhece o ritual aqui do canal, like, comentário, compartilha, ativa o sininho, etc. E muito obrigado a todos aí que viram. Comente aí, que o comentário é muito importante, tá bom? Paz a todos.